Glória a Deus. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o presbítero Wellington. E aqui quem vos fala é o irmão Ailton. Graças a Deus, queremos pedir desculpa também pelo tempo de um vídeo para o outro, que nós moramos um pouco distante, no extremo leste, o outro no extremo norte. E também já quero informar aos nossos seguidores que às vezes vocês poderão ver vídeos que vão estar só o Ailton ou vídeos que vão estar só eu. Por quê? Porque nós somos de ministérios diferentes. Nós sendo de ministérios diferentes, às vezes eu vou estar na igreja onde eu congrego, vou estar postando algum vídeo meu, ou algum vídeo relacionado à igreja, e o Ailton da mesma forma. Está postando algum vídeo dele, algum vídeo relacionado à igreja dele, e peço para os irmãos entenderem que somos de ministérios diferentes, por isso que já estou informando. Hoje vamos estar falando do tema sobre oração. Quero pedir a cada um que vai estar assistindo, ou que já está assistindo até agora, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, que já nos ajuda bastante. E não só nos ajuda, como também vai ajudar a espalhar a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas querem evangelizar, mas tem vergonha de chegar na rua, de falar algo de Deus. E através desse vídeo, você compartilhando, você vai estar evangelizando. Às vezes você fala, não vou compartilhar, é pouco, mas quando você compartilha, pessoas que às vezes estão precisando ouvir, estão precisando entender o que é, e você compartilhando, você vai estar espalhando a palavra de Deus. E peço que vocês nos ajudem, compartilhem e já deixe o joinha. Deixa o like. É isso aí. Vamos estar entrando no tema. O tema oração. O que seria a oração? A oração, ela seria como se fosse uma conversa. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. A oração seria isso. Você tendo uma conversa com Deus. Algo que você está necessitado do seu coração, que está falando, ou você está precisando, ou muitas das vezes caiu em pecado e quer pedir o perdão. E graças a Jesus, nós temos esse livre acesso de ter a oração com Deus a todo momento, de ter um momento de estar falando com Ele, de ter essa proximidade com Ele. E a oração é isso. Você simplesmente parar e conversar com um amigo, com um pai, com uma pessoa que você tem, que é muito íntima. É como se fosse Deus, quando você se ajoelha e conversa com Ele. Muitas das vezes nós falamos ou nós mesmos ouvimos, você orou, mas nós não sabemos como orar. Eu venho dizer aos irmãos nessa noite, a oração é uma conversa com uma pessoa que você tem grande respeito, ou seja, seu pai ou alguma pessoa que te criou. Isso são exemplos. A oração vai ser a mesma coisa. Você pode orar de joelho, você pode orar em pé, ou até mesmo orar deitado, que é muito caso de pessoas que estão enfermas, né? Que não conseguem levantar, que não conseguem ajoelhar, mas estão, por exemplo, em UTIs e não tem aquela comunhão de estar na igreja, mas tem o acesso de estar falando com Deus e pode estar orando deitado. E eu quero falar para os irmãos, vamos estar orando sem cessar, buscando, porque a oração, muitas das vezes nós pensamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe, mas a oração também é uma forma de você criar intimidade, de você ver Deus respondendo aquilo que você pede, de você ver Deus agindo através da tua oração. Às vezes nós não sabemos muito como orar, nós olhamos para alguns irmãos e falamos, nossa, eu queria orar igual ele ora. Nossa, nós queria buscar igual ele busca. Mas Jesus mesmo disse, não é pelo muito falar, é pelo pouco. É pelo que você tem no coração para estar entregando a Jesus. Aquele momento que você vai ter com Ele é um momento de intimidade, você e Ele.
Então não pense que você não sabe orar. Você sabe conversar. Então se ajoelha ou fique em pé, mas falem com Ele a todo momento. Peça os seus sonhos. Eu creio que vocês estão nos ouvindo. Creio que cada um tem planos, que cada um tem sonhos a ser realizados. Mas falem com Deus. Entregue esses sonhos a Ele. E você vai começar a ver Deus trabalhar através da sua vida por conta da oração que você fez, por conta da súplica que você fez. Porque muitas das vezes nós estamos tão abatidos, passando por tanta dificuldade, que agora eu estou falando para os irmãos que já oram, que estamos tão cansados com tanta luta que está vindo na nossa vida, que nós nos ajoelhamos e não conseguimos falar uma palavra. Começa a descer as lágrimas, começa a simplesmente ver na nossa mente a dificuldade que estamos passando naquele momento. Mas quando nós nos ajoelhamos, até quando nós só temos a intenção de orar, a intenção de entregar para Deus, nós começamos, depois de algum dia, nós vemos a resposta de Deus. E nós ficamos sem entender por que Deus está nos respondendo, se nós, em momentos que passamos, não conseguimos nem falar. Mas no momento que Deus viu, nós nos colocamos de joelho, nós colocamos à disposição dele, nós começamos a entregar a nossa confiança que nós tínhamos no nosso eu, na nossa força, entregamos para ele. Nesse momento que nós nos ajoelhamos e não sai palavras nenhuma, só começamos a chorar, Deus ouve o nosso coração. Foi a mesma coisa que aconteceu com Ana. Ela estava chorando no templo, mas Deus ouviu aquela oração dela. Deus tinha ouvido aquele propósito que ela tinha feito. Então, se até em momentos que nós conseguimos orar, ore. Ore. E eu vou usar a frase do tema que nós estamos usando nesse dia, que é ore sem cessar. Se você está se sentindo desanimado, está se sentindo sem força para continuar, continua orando. Se está sem força para caminhar, se rasteja, mas não pare. E nós devemos ficar com isso na mente. A oração é isso, é a conversa com Deus, é a intimidade, é a confiança que nós vamos estar entregando em Deus. O nosso irmão Ailton, ele também vai estar trazendo uma breve palavra também para a reflexão dos irmãos. Peço que vocês prestem bastante atenção. Eu creio que Deus vai estar falando com cada um. Se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que é o versículo que a gente está usando como tema, né? Ore sem cessar. Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui, né? Breve reflexão, de novo, que nem no último vídeo, no vídeo anterior, eu estava orando e pedindo o Espírito Santo falar, e ele começou a falar e eu comecei a anotar, para não esquecer que eu estou passando para os irmãos. Então, irmãos, diz assim, ó. Irmãos, é um versículo bem pequeno, mas com significado e poder enorme. Orar sem cessar. Orar sem cessar não significa orar sem parar, o tempo todo, sem parar, falando 3, 4, 5 horas sem parar. Não significa isso. Mas sim, de maneira frequente. A gente tem que estar sempre orando, tipo, toda hora, o tempo todo, não ficando horas e horas e horas falando, que nem o irmão disse, muito falar, você não vai ser escutado. Então, é orando frequentemente, tipo natural, nem você conversa com um amigo, orar desse jeito, porque só assim, para nós termos mais intimidade com Deus, nós, com as orações em dias, ficamos mais conectados com o Pai, igual a Jesus, pois ele era um homem de oração. Por isso ele conseguiu vencer o mundo, por causa das orações, porque ele estava o tempo todo orando ao Pai, o Pai guiava ele. E tem várias passagens na Bíblia que relata que está escrito assim, Jesus
deixou a multidão e se retirou para orar. E tem um exemplo também de Abraão. Abraão, ele era um homem de oração. Ele orava tanto, ele era tão conectado com o Pai, que ele foi até chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus, olha o grau de intimidade que o cara tinha. Foi até chamado de amigo de Deus. E Isaac também era o filho dele. Isaac também era um homem de oração. E teve um tempo que ele orou pela sua mulher que era estéril, e Deus escutou sua oração e respondeu sua oração. E depois Isaac pôde ser pai por conta da oração dele. E a gente tem o exemplo de Moisés também. Moisés, o qual foi o libertador do povo israelita no Egito. O grau de oração dele, de intimidade, era tão alto, mas tão alto, que Moisés falava face a face com o Pai. Face a face com Deus. Já pensou, gente? Você falando face a face com Deus? E também a gente tem o exemplo do rei Davi. O rei Davi, ele orou tanto. E no exemplo dele a gente vê o quão as orações dele eram sinceras. Porque tem até os livros de Salmo que a gente lê, a gente vê o quão quebrantado o coração dele estava. Orando sinceramente e bem quebrantado mesmo. E também, irmãos, mais um exemplo que eu vou usar aqui é o de Daniel. Daniel, não foi à toa que Deus mandou o anjo fechar a boca dos leões, quando ele estava lá na cova dos leões. Ele não se intimidou quando o rei decretou que quem orasse a outro Deus, a não ser o próprio rei, ia ser jogado nas covas dos leões. Ele não se intimidou. Ao contrário, ele abria a janela dele, que estava se posicionada para Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ele sabia que se orasse a Deus, o rei ia mandar os guardas jogar ele na cova do leão, mas mesmo assim ele não se intimidou. Orava 3 vezes ao dia. Também tem alguns exemplos de mulheres de oração, né, irmãos? Tem o exemplo, como o irmão falou, de Ana, tem a Esther, tem Maria também, a cuidadora do nosso Senhor Jesus, né? Lá no livro de Atos, tem umas passagens que diz que Maria se reunia com os apóstolos de Cristo para orar, com os apóstolos de Cristo e os demais crentes. Todos esses, irmãos, que foi citado aí, que eu citei, eles tiveram fortes experiências com Deus na vida. Tiveram forte, eles não eram super crentes, e sim eles eram totalmente dependentes de Deus, como a gente tem que ser totalmente dependente de Deus. A gente também somos, a gente também não somos super crentes. Temos que orar sempre igual a eles. Somos frágeis seres humanos dependentes de Deus. Precisamos de estar em constante oração para Deus nos guiar, nos proteger, nos dar sabedoria, nos encorajar, nos dar forças, etc. Vai suprir nossa necessidade, nós estando em constante oração. Então, irmãos, quer ter fortes experiências com Deus? Se vocês também querem ser muito usados por Deus, se vocês também querem ter muita intimidade com Deus, orem sem cessar. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que na oração que nós fazemos, por ser uma conversa, não é repetindo. Mas como assim não é repetindo? Não é repetindo. Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar a tão famosa oração, Pai Nosso, ele vai dizer antes que não é de repetições que nós temos que fazer. Nós temos que orar a Deus de coração, começar com a adoração, pedir para Ele nos livrar, pedir para Ele nos ajudar. Mas nós temos que não usar de repetições. E outra coisa também que é muito importante, a oração tem que ser feita somente no nome de Jesus. Não é no nome de Maria, não é no nome de Paulo. A oração é feita no nome de Jesus. Se vocês estiverem com a Bíblia também, ou se quiserem acompanhar, quero deixar só 2 versículos que se encontram no Evangelho
de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 14, do verso 13 ao 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não é de um nome de algum apóstolo ou o nome de Maria ou de algum outro. Não, é no nome de Jesus que nós temos que fazer a oração. No nome de Jesus. Então vamos orar. Se você está conosco até o final do vídeo, você entendeu o que é oração, você entendeu que não é para pessoas que são perfeitas a oração é para quem é falho, a oração é para quem é necessitado, a oração é para quem tem fé em Deus. Não adianta simplesmente eu falar, eu tenho fé em Deus, mas eu não tenho nem aquela intimidade de estar falando com Ele. Mas nós vamos aprender com esse vídeo que a oração nós temos que fazer. A oração é necessária para viver. Não tem como falar que é um crente, não tem como falar que conhece Deus se você não separa 5 minutos do seu dia para orar. Daniel separava 3 vezes ao dia para orar. Vamos ficar com esse pensamento na nossa mente. Quanto tempo nós estamos separando para Deus? Quanto tempo nós estamos falando com Deus? Será que no período desses dias, nessa correria que nós temos, nós estamos separando algum tempo para Deus? Jesus, no seu ministério, nas suas curas, nos seus milagres, como nosso irmão relembrou, ele se separava para orar. Largava a multidão e separava para orar. Não adianta simplesmente você querer viver uma vida de correria, vida de trabalho, vida da igreja, numa correria e não ter o tempo de oração com Deus, não ter o tempo de intimidade com Deus. Mas que nós venhamos ficar com isso na nossa mente. Vamos buscar orar sem cessar, orar em momentos que nós estivermos desanimados, orar em momentos que nós pensarmos que não tem como acontecer, orar em momentos que nós estamos precisando de cura, orar em momentos que nós estivermos passando por necessidade, mas orar em momentos também que nós estivermos em fartura, em momentos que nós estivermos bem, nós temos que continuar a oração. Daniel orava antes do decreto do rei. Ele orava da mesma forma depois do decreto do rei. Não é por conta da luta que nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós queremos ter intimidade com Deus. Amém. Nós vamos ficar com essa palavra no nosso coração. Vamos estar fazendo mais um minuto de oração? Vamos estar fazendo um minuto de oração? Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus de poder e Deus de glória, queremos, Pai querido, Deus amado, pedir que o Senhor venha ser com o teu povo, Pai querido, Deus amado, que esteja conosco, Pai querido, Deus amado, ouvindo a tua palavra, ouvindo, Pai querido, Deus amado, um minuto, Pai querido, Deus amado, deste vídeo, Pai querido, Deus amado, peço que o Senhor venha fazer a tua obra, fazendo o teu querer e o teu milagre venha entrando em cada lar, Pai querido, Deus amado, que pessoas venham entender, Pai querido, Deus amado, a necessidade da oração, Pai querido, Deus amado, que o Senhor venha ser conosco, fazendo a tua obra, fazendo o teu querer. Pai querido Deus amado, pessoas, Senhor, estão ouvindo o vídeo ou estão vendo o vídeo, Pai querido Deus amado, mas estão deixando a tua palavra entrar. Pai querido Deus amado, e eu peço que o Senhor venha ser com cada um, venha, Pai querido Deus amado, fazendo o teu milagre, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade. Nós te pedimos, mas que venha ser feita a tua vontade, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queremos agradecer a cada um que esteve conosco até o final desse vídeo e pedimos mais uma vez, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Vamos estar deixando na descrição também a nossa página do Facebook e também a nossa página do Instagram. Segue nós lá, porque qualquer coisa nós vamos estar também postando lá e continue conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe, irmãos.